Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao novo episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, e lá ainda estamos com os nossos arquivos dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também no YouTube, na Aurelo, no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontra nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E além do nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis como o Avante Vingadores estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar tanto o Avante Vingadores Podcast quanto o Pilha de Bis. Então curta, compartilhe, principalmente venha comentar os nossos episódios nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você quer comprar o seu gibizinho na Amazon? Então lembre-se sempre de comprar utilizando os nossos links que estão no post e lá no artefinalhq.com.br. E outra forma de você ajudar a manter esse trabalho é nos mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo, depois do quê? De trabalhar. Não. Igual, Você sabe igual que não é Maurício isso que eu falo. Mas eu tô em clima de Maurício trabalhando. Depois de longo e tenebroso inverno, pela primeira vez esse ano, Dãozinho. E aí, Maurício Dantas? Abraço. Maurício Dantas, uma hora dessa, está respondendo alguma petição, ou fazendo alguma petição, está com a cara nos livros de direito, nosso nobre Causide. E bacana o Uber Maurício nas horas vagas da família, né? também. Quem nunca, né? Quem nunca? Recebeu o cunhado quando foi isso. É. Aí não é pra família. Aí não é pra família. Tomara que seja, Cunhado. então. Mas vamos deixar de churumelas e vamos falar das nossas leituras dos últimos dias, Dãozinho. O que você andou lendo? Nos últimos dias, não, mas tinha um tempão que eu li, o negócio saiu. Agora que eu tô vendo, cara, esse negócio da. A gente já falou sobre isso, né? De ficar perdido nas datas, né? Saiu em 2023, mas eu li. Cara, acho que deve ser de 2024. Mas se eu fui aqui a olhar, eu achei que eu tinha lido ano passado. Mas foi ano passado, não. Eu li esse negócio ano passado, já tinha lido há muito tempo. Eu li em 2024 mesmo. Que é a coletânea 1721 do Tatsuki Fujimoto. Que é um título horrível, né? 1721. É 17-21. E tem continuação. Né? Assim, na verdade, o nome completo é Histórias Curtas de Tatsuki Fujimoto 17-21. É o nome completo. Eles colocaram bem grandão, né? O 1721 bem grandão e Histórias Curtas bem pequenininho. Aí fica 1721 na coisa. E tem a continuação, né? Que é a 22-26. É porque eu tô olhando. É que eu tô olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, é exatamente isso. É uma minissérie, aí é Histórias Curtas de Tatsuki Fujimoto. Aí o primeiro volume é o 17-21 e o segundo volume é o 22-26. Os dois foram, pelo menos aqui segundo o Guia dos Quadrinhos, os dois números foram lançados em setembro de 2023 pela Panini. Isso eu lembro, saíram juntos. Isso eu lembro. O que eu não lembro é que eu não peguei o volume. Eu não lembro que eu não peguei o volume 2. Acho que eu não botei muita fé. Eu gostei do título. Mas não foi isso, não. Mentira minha. Eu não peguei o 2, porque na época eu peguei esse aí junto com o outro coisa dele, o Look Back. Outro livro dele. Que eu achei ela curtinha, bem curtinha mesmo. De umas 50 páginas, eu acho, não sei. Que é bem boa também. Essa é boa também. Essa, eu sei porque eu peguei essa também. Mas foi por causa disso que eu não peguei a volume 2. Pronto, essa Lookback saiu depois, saiu em 2025. Então eu comprei, foi em 2025 mesmo. Tô maluco, não. Eu comprei as duas ano passado e li ano passado. Então eu li, na verdade eu queria comprar o Lookback, aí botei esse 1721 no embalo, porque sim, né, tava barato lá, vamos ver, né? E fiquei depois de voltar para pegar 22-26 e terminei esquecendo, né? Salvo engano, né, o título são os anos que ele produziu, né, de 2017 a 2021 e a outra, né, 2022 a 2026.
Eu acho que a loja da numeração é essa daí. É quando ele fez essas histórias, né? E no caso do 1721, são 4 histórias curtas, né? Bem curtinha mesmo, curtinha pro padrão japonês, né? Não 22 páginas americanas. Que, inclusive, a gente estava falando agora, né? Tem uma adaptação que está no Prime, se chama 1726, que aí compila os 2 volumes, né? Então, no Prime tem 8 episódios, né? Já que cada volume tem 4. Inclusive, que a gente estava até conferindo agora, né? Tem os mesmos nomes da história do mangá, né? Os mesmos títulos, né? Duas galinhas e galinhando no galinheiro, por exemplo, por aí vai, né? E o Look Back também tá no Prime. O Look Back é uma animação dos seus 50 minutos, e, cara, é adaptação assim perfeita. Você lê o mangá e for assistir, você vai ver lá a adaptação literalmente idêntica ao que você vai ler. E é altamente recomendado também o Look Back, né? Só que o Look Back tem outra pegada, né? O Look Back é uma pegada mais dramática, sabe? Mais existencialista, tem um drama ali, tem um final bem pesado, sabe? Tem um drama, tem uma coisa tão... É pra assistir se você estiver bem. Se não estiver bem, não assiste agora não, que pode dar uma decaída. Tem assim, uma carga emocional super... Não só no final, tá? Durante todo o média-metragem, como diria a nossa Miranda. Mas é assim, o final piora, né? Começa assim meio pesado e vai piorando e piora muito. Começa ruim e piora, né? E acaba, né? Então, acho que, se eu não me engano, ele acaba chovendo até. Não chovendo não. Antes de acabar, tá chovendo, depois fica ensolarado. Aí acaba, quando fica ensolarado, acaba. Então, vá por sua conta e risco. Já o 1721, não assisti a animação ainda, eu vi esses dias, que tava no... pronto, foi isso. Quando eu assisti o Look Back, apareceu pra mim o 1721, então eu vou marcar aqui pra assistir, não assisti ainda. Aí já dá pra você assistir agora, né? Porque, ou se você achar ainda pra vender, que tá esgotado no site da Panini, lê agora, né? Porque aí é mais altamente recomendável se é época, né? Fique, né? A primeira história se chamar Duas Galinhas Galinhando no Galinheiro. Bicho, eu fico pensando que o cara teve essa ideia, velho. É muito bom o negócio. A história é boa. Vale lembrar que uma coisa que a gente ainda não falou é que o Tatsuki Fujimoto é o autor de Chainsaw Man, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? E ficou famoso por isso, né? E é injusto, né? Porque assim, desse que a gente falou aqui, Look Back, o 1726 e o Chainsaw Man é o mais fraco disparado, assim, disparadíssimo. Porque cara, esse 1721 é muito bom, velho. Essa história das galinhas é outra muito boa. E você fica pensando em que o cara tirou essa ideia, velho. Porque não tem condição, não, velho. Cara, a única explicação que eu tenho é que ele é japonês. Esse volumezinho 1721 você passou pra mim, né? Tem um tempinho, junto com o Asa Noturna Ano 1, que a gente falou aqui já também, né? Cara, eu peguei, você me passou já tem um tempo, mas por coincidência, a gente não tinha nem combinado que ia gravar e ia falar sobre, eu li tem pouquíssimo tempo. E, cara, é uma loucura. É uma loucura mesmo. São 4, nesse primeiro volume, são 4 historinhas curtas, né? Com começo, meio e fim, todas elas. Tem alguns, no final de cada história, ou é no começo, ele explica mais ou menos como que estava a vida dele, ou por que é no final. O que era aquela historinha que ele tô ali, né? E então, nesse aqui das Duas Galinhas no Galinheiro, ele fala que ele teve um terremoto lá no Japão e atrasou o ingresso dele na faculdade por conta do desastre, né? E ele falou que ele desenhou essa história quando estava esperando o início das aulas. Aí foi a primeira experiência desenhando um mangá completo, que é uma historinha curta, mas foi a primeira vez. E ele falou que demorou muito para terminar. E ele disse que não fez rascunho nenhum, já foi direto para a arte final, e ele aprendeu muito com esse trabalho. Então, esse aqui provavelmente foi um dos primeiros trabalhos que ele fez. Então, eu lembrei de falar disso porque eu tinha notado sobre ele, eu li, como eu pensava em te passar, então eu vou anotar, porque quando for gravar, né, eu já não esqueço, né? Eu não sei quando vou gravar sobre isso. Aí eu achei aquela anotação, né? E eu lembro que eu botei aquela anotação, né? Que é o primeiro trabalho dele. Só que, bicho, não parece um trabalho de novato. É uma, não assim pelo enredo, mas pela própria arte dele, sabe? Ele tanto que ele tá na questão da onda, que é muito bom, né? Mas a história começa catastrófica, né? Depois vem um cor de humor, aí vira um negócio meio inocente, meio bobo assim, mas é muito bom, velho. Não se divertir com essa merda, não, velho. Cara, só pra contar o plot da história.
a Terra sofreu uma invasão alienígena, né? E fala que vai dar comida para as galinhas que tem no galinheiro. E aí, quando o alien vai dar lá comida para essas galinhas, descobre que, na verdade, não são galinhas, são 2 humanos que se vestiram de galinhas para poder escapar, porque a carne humana é uma iguaria para esses aliens, e eles acabaram com toda a humanidade devorando elas. E eles não gostam de galinhas, eles não gostam do gosto da carne de galinha. E aí eles decidiram se fantasiar de galinha e ficam e sobrevivendo. Quando chega um alien, eles começam a falar cococó e pronto. É foda, é isso mesmo. Até chegar um alien de um outro planeta que come galinha. Exatamente. É muito bom. Então, mas o que eu lembro, né? Que todas, não sei se todas, mas ele tem esse negócio de escalando, né? Ele vai aumentando, aumentando, vai levando você junto. Mesmo tendo fim, né, todas elas têm fim, né? Mas ele vai escalando. É igual a próxima, né? A próxima é a dessa saga que parou uma bala, né? Ou parou uma bala, uma coisa assim. Que é meio que uma fábula moderna, mas muito bem escrita, né? Porque ele pega assim, um atentado, né, numa escola para tratar de assunto assim da idade, então ele consegue misturar bem isso, né? Você pegar uma coisa traumática e fazer discussões sobre aquela idade da juventude, né? É bem bacana. Que é uma quebrada muito boa do ritmo também, né? Você vê uma história boba, uma história mais uma fábula, né? Aí tem o Amor é Cego, né? Que é uma história de amor muito absurda. Isso aí que você falou, né? Só existe mangá, velho. Uma história dessa não tem outra coisa, não, velho. Mas eu acho que é a mais divertida, né? Porque do galinheiro, né? E essa vê bem aquela coisa da escala, né? Que você fala que ele vai escalando, vai colocando uma coisa nonsense depois da outra, porque o plot é o plot mais básico que existe. É um casal, um cara que é 2 adolescentes, um é o presidente do conselho estudantil e a menina que é assistente dele. E ele gosta dela, e ele fica querendo se declarar para ela, só que ele não tem coragem. E cada vez que ele vai se declarar para ela, acontece alguma coisa. Então, tem até invasão alienígena. E ele fala: não, pare, que eu tenho uma coisa muito importante para poder dizer. É muito bom, né? E ele consegue parar tudo isso. Eles vão ser assaltados. Aí ele fala pro assaltante parar, porque ela precisa contar uma coisa muito importante para ela. E no final ele conta e eles começam a namorar. Só. Só. Mas é isso, né? O final de mesa, aí, o caminho que você percorre da história que é muito bom. Agora, a outra não lembro. Da outra, de jeito nenhum da outra. Que fala que eu não sei porque eu não adotei. Eu não lembro. A última é de uma assassina meio desmiolada, que é contratada para uma assassina profissional. É contratada e quem contratou ela quer que ela mate ele, né? O contrato é para matar quem contratou ela. E aí vai indo a história, você descobre que o cara que contratou ela é um vampiro, que ele tá cansado de viver e quer morrer. Só que ela acaba se apaixonando por ele. Ela acaba se apaixonando por ele e ela quer que ele transforme ela numa vampira. Isso mesmo. É nonsense demais. Mas é divertido, né? É um nonsense pra quem tá acostumado com coisa japonesa, vai embora, né? Pra quem não tá, pode ser que demora a pegar o negócio, né? Mas é aquilo, assim, como eu fui ver agora, né? Como não sei em outros lugares, né? Vocês têm na Amazon, em sebo, na Panini não tem mais, então já vale a conferida, ver lá no Prime e vou até assistir. Eu até separei aqui pra assistir, então pelo menos conhecer, né? Que é muito bom, né? E ultimamente eu não tenho gostado tanto do Chainsaw Man, principalmente a segunda fase, né? Que teve aquela primeira fase que era muito focada no Chainsaw Man, né? Ele era o personagem principal. Aí essa segunda fase, eles começam a focar numa outra personagem que também incorporou um outro demônio que é obcecada pelo Chainsaw Man. Aí, essa segunda fase, tanto a história em si como os desenhos, na minha opinião, caíram muito. Eu não sei se... Porque a gente sabe que quando o gibi ele vai sair daquela publicação semanal da Shonen Jump da vida para virar o tankobon, para virar o encadernado, muitos dos mangakas eles redesenham algumas coisas, principalmente os cenários, porque eles não têm tempo de fazer aquilo naquele ritmo de produção semanal que eles têm, né? Tanto é que o que mais a gente fica ouvindo falar é de mangaka que morre cedo
quase de estafa, de estresse, porque é aquele ritmo insano de produção, né? E eu não sei se esses que a Panini trouxe estão já com esses redesenhos, porque tem muito desenho ali no meio que tá muito grosseiro, que não tem cenário nenhum, e você vê que difere um bocado dos primeiros volumes. Como a Panini tá bem assim adiantada, tá bem próximo do que é publicado lá fora, tanto é que não está sendo publicado mensalmente o Chainsaw Man. Eu acredito que, eu não sei se eles estão pegando os tankobon, se eles estão, ou se o próprio mangaka está fazendo esses redesenhos depois, né? Mas aqui não, é como você falou, mesmo sendo alguns dos primeiros trabalhos dele, tá muito bem feito, tá muito bem desenhado, não parece um mangaka iniciante. No caso do Chainsaw Man, eu parei justamente no fim da primeira fase. Eu parei, mas não fui por nada não. Fui muito... Tava me mudando e tal, aí tá me deixando pra lá. Mas eu tava me arrastando, viu? Eu comecei a ler assim, na empolgação, aí eu lembro que eu desempolguei muito rápido, mas muito rápido mesmo, porque eu fiquei com a impressão que não ia muito longe aquele negócio ali não, sabe? Era um plot assim que o protagonista é meio caminho, né? Ele é muito bestão, né? Muita bestada assim, cansativamente abestado demais, sabe? Muita. Ah, não, eu sou apaixonado, quero comer, sabe? Quero comer comida, sei lá o quê, tô muito apaixonado com aquela menina, nossa, aí tem uma que me cansou muito Ele rápido. queria, ou ele queria comer, ou ele queria comer, né? Que aí é transar. É. Aí me cansou muito rápido, de bicho, aí assim, e como tem um hype, aí foi aquela coisa meio de cabeça, né? Como tem um hype muito grande, aí você vai lá no hype, aí, isso aí, me cansei, nunca entendi o hype em cima dele. Assim, fui entender talvez o hype por outro caminho, né? Eu lembro do 17 e 21, né? Que realmente é muito bom, mas no Chainsaw Man, cara, nunca me pegou. Aí, tanto que eu larguei assim, não quis nem questão de voltar, por exemplo. Um que também nesse processo de mudança eu larguei e queria voltar é o Kaiju 8, né? O Kaiju número 8, que eu larguei Sim. e queria voltar, era muito bom, mas o Chainsaw Man faz a menor questão, né? Esses dois eu ainda tô pegando, tanto o Kaiju 8 como o Chainsaw Man, né? Eu tô meio atrasado com os dois, né? No meu caso, o Chainsaw Man tá faltando, eu só li até o 19, já saiu até o 20, e o Kaiju 8 saiu até o 15, eu só li até o 14, não, até o 13. Então tá faltando 2 volumes do Kaiju 8 para eu ler. Mas também pelo menos eu tô achando, ainda não me caiu de qualidade como no caso do Chainsaw Man. Eu faço questão de voltar. Bom, eu vou falar de um gibizinho que tava na minha pilha, né? Então eu peguei para ler, e é um gibi que eu sempre ouvi falar, que o pessoal reclamava muito, falava que era fraco, que era até uma coisa de zoeira, né? Virava uma zoeira quando se citava esse gibi, que é aquela história do Batman quando o Batman vem pro Brasil. Eu tô lendo a saga do Batman, né? A saga do Batman tá basicamente republicando tudo do Batman desde a crise, né? Já tá para começar a fase 3, né? A terceira temporada da saga do Batman. A primeira temporada foi até o prelúdio da queda do morcego. A segunda temporada pega o prelúdio da queda do morcego e até Troika, né? Que é basicamente É bem depois, né? Oi? É bem depois, né? Troika. Não, Não muito depois, mas é bem depois. Troika Ele é foi o de Filho Pródigo, né? Troika é logo depois de Filho Pródigo, porque termina a saga do morcego, a queda do morcego, o Batman volta, aí ele decide que tem que se afastar. Aí é quando tem o Filho Pródigo, que é o Dick como Batman. E aí, Troika é a volta realmente do Batman, que é quando ele pega aquele uniforme todo preto, com a Sim, elipse amarela. todo preto. E aí é basicamente o último. É o epílogo da saga da Queda do Morcego. E aí já tá para começar a terceira temporada, que é naquela época que a gente viu aqui tava saindo aqui em Batman Vigilantes de Gotham. A quinta série, né? Pós, Do Batman. aquele período saudoso pra gente, né? Que muda o E formatinho, né? aí Que maior o formatinho. quando aumentou, que é logo pós Zero Hora. E aí, eu peguei para ler no volume 27 da saga do Batman, da primeira temporada, saiu essa história do Batman no Brasil, que o nome do arco é O Idiota.
e é do Peter Milligan, ele que escreve, e tem desenhos do Norm Breyfogle com o Jim Aparo. E essa daqui é uma daqueles arcos que pulava da Batman para Detective Comics, que voltava para Batman e terminava na Detective Comics, né? São quatro capítulos que aí fica alternando nas duas revistas, né? Então, da Detective Comics ou na Batman é o Norm Breyfogle e na outra revista é o Jim Aparo. E eu lembro que toda vez que falava, o Batman veio pro Brasil e apanhou de uns trombadinha. Ele foi pro Rio de Janeiro, ficou no Hotel Miraflores e apanhou dos trombadinhas. E, cara, eu li a história e a história é divertida. Não é aquela piada que o pessoal falava do Batman no Brasil, não. Ele realmente apanha de uns moleques, de uns meninos, mas porque esses meninos estão dominados por esse espírito, entre aspas, do idiota, que é uma história assim meio típica do Peter Milligan nessa passagem dele pelo Batman. Ele usa muito de misticismo nas histórias dele, né? Tem algumas histórias que ele fala da parte de cabala, de folclore judeu. Tem o Golem, né, que aparece em algumas histórias do Milligan, enfim. Ele usa muito dessa parte mais esotérica, magia, entre aspas, nas histórias dele do Batman época. E essa história dele mais uma dessas, né? Tem esse espírito, o idiota, que ele fica num plano que ele fala que é um plano que é só acessível através de uma raiz que é cultivada na Amazônia. E aí uma das vilãs do Batman, que já tinha aparecido, a Rainha de Copa, salvo engano, já tinha aparecido numa história anterior da saga do Batman, e ela reaparece. E é uma vilã que acaba matando as suas vítimas e pegando o coração, enfim. E aí o Batman sabe que é ela e vem ao encontro dela no Brasil. Só que aí quando chega aqui, tem essa outra história do idiota que ele começa a ver crianças que são meio que crianças zumbis, que elas foram inoculadas com esse extrato dessa raiz e elas ficam suscetíveis justamente a esse idiota. E assim, a história aquela meio que aquela coisa de como um gringo vê o Brasil, principalmente naquela época, né? Isso aqui é a história ali de meados dos anos 80. Então é aquela coisa, é aquele típico, no caso Peter Milligan não é americano, né? É britânico, mas é aquele que acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? E ou que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, mas que aqui se fala espanhol. Afinal de contas, toda a América do Sul se fala espanhol. Então, é óbvio que no Brasil também se fala espanhol. Então, mas tirando isso, é uma história divertida. Não é uma retratação fiel do Brasil, óbvio, né? Mas assim, meio que a noção de distância deles também não é muito precisa, porque o Batman sai do Rio de Janeiro para a Amazônia como se tivesse indo do Rio para São Paulo, né? É como se fosse tudo muito perto, e a gente sabe que não é. Mas é uma história muito legal, é uma história muito divertida que definitivamente não merece a piada que fazem de quando falam do Batman aqui no Brasil. Eu sei que tem outros heróis que já passaram por aqui que também tem essas adaptações meio esquisitas, ou esse retrato meio esquisito aqui do Brasil, do Rio de Janeiro principalmente, mas apesar disso, eu não achei uma história ruim, não. Eu sei que você tá lendo a saga do Batman, até porque eu que tô emprestando os gibis pra você, então eu não sei se você leu esse gibi, porque esse volume eu ainda não emprestei pra você. Não, não li não, eu tô esperando, mas o que eu ia falar é que antes desse tem acho que 2 arcos Peter Milligan, mais espaçados, não em sequência, né? Assim, acho que diferença de um pro outro, no caso da saga do Batman, uns 3 ou 4 volumes, mais ou menos. Eu sei que tem um arco, aquele Cidade Sombria, né, que tem as capas do Mignola. Pronto, é o último que eu li, que é próximo desse agora que tá aí do Brasil. E o que eu ia falar, e eu tive essa impressão quando eu li acho que é Cidade Sombria, Cidade Maldita, uma coisa assim. Então, o arco é em 3 partes, né? As capas do Mignola, eu lembro dele que ele saiu numa Eagle Moss, se não estiver enganado. Também esse volume com as capas do Mignola.
Mas o que eu ia falar é que eu tinha pouca lembrança dessa história, nesse caso, essa que eu tô falando, né, do Milligan. E ele, quando eu fui reler, né, tanto essa da cidade como a anterior, que eu não lembro qual é agora, eu fui mais pra trás da saga, não lembro qual é o arco agora, qual é a história. Mas ele me parece mais solto escrevendo o Batman. Ele consegue fazer um gibi de herói. Ele é britânico, ele tem uma galera assim, muito maluca. Ele tem umas coisas assim muito viajadas que é cansativa, às vezes, que é intragável de ler dele. Mas essa experiência do Batman, vendo esses dois arcos, ao mesmo tempo, ele faz um gibi muito. Ele tem essa coisa sobrenatural, né? Você falou uma coisa bem, bem sobrenatural mesmo, assim, então, que destoa. Mesmo nessa época, né? Mesmo essa época que era do morcego ali, virada já no começo dos anos 90, nem mais anos 80, né? Mas já nos anos 90, é uma coisa assim mais sobrenatural mesmo, assim, explicitamente sobrenatural, sabe? Não parece sobrenatural, bem sobrenatural mesmo, assim, quase assustadora. E ele escreve muito bem, né? É um gibi assim, muito fluido, né? Ele parece que ele é um escritor completo, hein? Ele consegue escrever uma história do Batman, né? Ele não inventa, ainda que ele bota outros elementos que não eram comuns na época, como você acha mais sobrenatural e assustadora, mas é um livro do Batman. Pô, sabe? Isso tem que ter um pô, né? Aí a gente volta aquele debate aqui que a gente sempre fala do Tolkien, né? Que é dobrando os personagens para fazer o que ele quer. O Peter foi lá e fez o gibi do Batman, com outros elementos que não eram comuns na época, que destoa, isso é fato, destoa do que tinha sido feito, mas é o gibi do Batman. É o gibi do Batman por outra pegada, sabe? Você consegue ler ali e entender que é o Batman mesmo, enfim, sabe? E muito boa, sabe? Muito boa de ler. Que eu fico isso é muito bom de ler porque destoa de outras histórias que eu li dele, né? Como sempre estava brigando com o João, né? Que o transformo dele foi insuportável de ler. O cara tomou 2 litros de ácido e quer que você tome 3 para entender o que ele tá falando ali, né? Mas dentro do Batman, cara, claro que o estalinho, o estado divertido vai embora, enfim, sabe? Não tem coisa fora do lugar, né? Ele consegue ser bem. Não sei se o Daniel Neal também no pé dele, né? No saco dele ali, meu amigo, peraí, né? Vamos desse aqui. Mas assim, a história dele é muito boa, sabe? Muito boa mesmo. É verdade. E é como eu falei, tem muito desses elementos sobrenaturais, né, nas histórias dele. E não é comum da gente ver isso no Batman, né? Mas funciona, né? Funciona Sim, assim, funciona muito. Você entra na história com ele e vai embora, né, sabe? Você vê que tá em outro caminho desde o começo, né? Ele não esconde, não demora a aparecer. É a primeira página, já tem elemento sobrenatural ali, sabe? E que tem, né? Eu tava lembrando agora também, né? No começo do Tim Baker, não é interpretação com voodoo, né? Com os pais que eles vão lá para White do elemento de voodoo, que já arranha com isso, mas é muito mais tímido em relação ao que o Peter Milligan faz. O Peter Milligan é muito mais escrachado mesmo, que é questão assim, sobrenatural, mas é muito bom mesmo. Essa no Brasil tem que volume da saga, do 27, né? Tá na 27. Pois é, então, aqui eu li, que eu tô falando aqui, eu acho que foi a 21, então, tá vendo? É um espaçamento grande, né, entre saga, de 21 para 27, você tem aí mais de um ano, né, de edição de Batman de ter comics, mas são muito boas. É isso. Bom, eu acho que é isso, né, Dãozinho? Curtinho, rápido e rasteiro. Ao sentar? Não, rápido como tem que ser uma peça processual de direito criminal. Mas não tão rápido quanto sair do escritório numa sexta-feira de carnaval à noite. E voltar no sábado, né? Um abraço, Maurício Dantas. Onde quer que você esteja, de frente pro computador, bom trabalho. Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br